Irineu Evangelista de Souza, conhecido como Barão de Mauá, nasceu em 28 de dezembro de 1813, em Arroio Grande, Rio Grande do Sul. Ele foi o mais importante empresário brasileiro ao longo de todo o século XIX. É um dos personagens mais importantes do Segundo Reinado no Brasil. Quando Mauá retornou de uma viagem que fez à Inglaterra em 1840, sua cabeça estava fervilhando de ideias. A Revolução Industrial havia acabado de explodir por lá e o velho mercantilismo de outrora estava sendo substituído pela indústria e pela produção de bens de consumo. Por todo lado brotavam fábricas, lojas, fundições, estradas de ferro e bancos. Quando chegou ao Brasil, Mauá encontrou, de um lado, um país extremamente arcaico, com uma produção predominantemente agrícola primário exportadora, com uma economia, portanto, fortemente dependente da exportação de gêneros primários. Mas de outro lado, havia todo um universo de oportunidades inexploradas para se explorar. Mauá se convenceu de que o Brasil deveria trilhar o caminho da industrialização, ou seja, deveria investir na criação e abertura de fábricas, fundições de ferro, lojas, bancos e em todo o universo dos auspiciosos empreendimentos capitalistas. Mas no Brasil as condições eram extremamente desfavoráveis e ainda assim, na contramão de tudo, Mauá abriu 17 empresas individuais e em parceria com investidores ingleses. Seus empreendimentos iam desde estradas de ferro, companhias de navegação, mineradoras e usinas de gás até bancos e empresas de comércio exterior. Dentre as suas maiores realizações, encontra-se a implantação da primeira fundição de ferro e estaleiro no país, que se transformaria em pouco tempo, em nada mais, nada menos, do que a maior fábrica do país na época, responsável pela construção da primeira ferrovia brasileira. Mais tarde, tendo obtido junto ao governo imperial brasileiro a concessão do fornecimento de tubos de ferro para a canalização de córregos, e para a urbanização da cidade do Rio de Janeiro, ele imprimiu à sua fundição dinâmica empresarial jamais vista no Brasil. Outra de suas iniciativas foi a de transformar um pequeno estaleiro em uma das maiores empresas de construção naval do Brasil, dando início à indústria brasileira deste setor. Um de seus mais ambiciosos empreendimentos foi a instalação do cabo submarino telegráfico entre a América do Sul e a Europa. A partir de 1850, com a Lei Eusébio de Queiroz, que extinguiu o tráfico de escravos no Brasil, Mauá soube, por meio do seu banco, o Mauá, MacGregor e Companhia, fazer com que os capitais até então empregados no comércio de escravos passassem a ser investidos na industrialização. Esse banco se expandiria rapidamente, chegando a ter filiais em várias capitais brasileiras e em Londres, Paris e Nova York. Em 1857 Mauá fundou no Uruguai o Banco Mauá e Companhia, o primeiro estabelecimento bancário daquele país e um dos primeiros e principais bancos da América do Sul, com filial em Buenos Aires. Seus empreendimentos empregavam mais de 1.000 operários assalariados, no momento em que a escravidão ainda não havia sido abolida no Brasil. Em 1867 Mauá era dono da maior fortuna particular do Brasil, tinha cerca de 60 milhões de dólares. O imperador sabia que a economia brasileira devia iniciar urgentemente um processo de diversificação. Os empreendimentos de Mauá abriram os olhos do imperador para as novas possibilidades e novos caminhos para a economia brasileira. O Brasil que surge na segunda metade do século XIX vai ser, portanto, em grande parte, fruto do trabalho e da imaginação de Mauá.